Fala pessoal, esse é o G8 Plus da JOG, né? Esse patinete que apareceu no começo. E sim, como diz no título, eu já rodei mais de 2.000 quilômetros com ele, por incrível que pareça. Eu uso esse patinete para trabalho, para ir trabalhar, né? Para trabalho não, para me deslocar até o trabalho e voltar do trabalho para casa. Então, eu rodo mais ou menos 13 quilômetros com ele por dia, dependendo do trajeto que eu faço, mas em média 13 quilômetros. Eu considerei que são 9 meses com ele já, eu considerei 150 dias, né, rodando com o patinete, porque eu trabalho de segunda a sexta, né, então eu arredondei para 20 dias por mês, desconta mais ou menos um mês, que seria, eu tive folga no final do ano, quando eu não trabalhei uma semana, eu fiquei também mais uns 15 dias, ou um pouco menos que isso, uns 10 dias sem rodar com ele, porque o pneu estava furado, eu tive alguns problemas que eu vou explicar no vídeo. E fora os dias de chuva, né? Que aqui em Foz chove um pouco, né? Entre o verão e agora o inverno. Então, fora os dias de chuva, eu arredondei para 30 dias sem ir trabalhar. Pode ter sido um pouco mais que isso, um pouco menos. Mas um cálculo mais ou menos foi isso. Então, 150 dias rodando 13 quilômetros dá mais ou menos quase 2.000 quilômetros, né? Mas como eu vou com ele no mercado, vou em alguns outros lugares aqui na cidade, então pode-se dizer que sim, eu já rodei mais de 2.000 quilômetros com patinete. Como que tem sido a experiência com esse patinete? Pra mim é tranquilo, assim, eu acho que é um patinete que me atende muito bem, né? Mas eu já entendi que é um patinete assim que é o mínimo que eu podia ter comprado. Não dava de ter comprado um patinete menor que esse, com menos potência, porque o trajeto que eu faço aqui em Foz tem muita subida e isso é uma das coisas que afeta a autonomia. No site, a autonomia dele fala que é de 30 a 45 quilômetros aproximadamente, né? Ele no guidão, ele tem regulagem de velocidade. Você vai em 10, 15 e 25 por hora. Eu sempre deixo na mais alta, que é 25, né? Porque eu já tô acostumado a andar com patinete. Então, acredito que sim, você deva chegar aos 45 se você rodar na velocidade mínima, que seria 10 por hora. Aí eu acho que realmente teria chance de você chegar nos 30 a 45 quilômetros de autonomia. O porquê que eu falo que não chega? Porque quando eu rodo com ele, quando eu vou trabalhar e volto, eu chego com menos da metade da bateria. Eu desligo ele um pouco, eu ligo, ele tá com metade da bateria, tá com 3 riscos de bateria. Então ele estaria com algo entre 40 e 60% de bateria. Qual que é o problema disso? Abaixo desses 40 e 60%, quando ele baixa dos 40% de bateria, a bateria e o próprio patinete corta a força. Mas isso eu já percebi que é algo que todos os patinetes, ou a maioria deles, fazem. E eu acho que isso é para salvar um pouco da bateria e do motor do patinete. Então, realmente, isso ele abaixa um pouco a potência do patinete. Então, ele vai mais devagar, você não vai conseguir subir subida sem remar com o pé. Então, esse é um probleminha que eu tive, assim, né? Que eu percebi do patinete. Resolvi de uma forma simples. Eu carrego a bateria todo dia. Chego do trabalho, coloco ela carregar e é isso. E não me incomodo mais, né? Então, eu vou e volto tranquilo com a bateria full sempre. Não tive diminuição de carga, nem nada. É uma bateria que tá aguentando bem, mesmo carregando diariamente. No fim de semana, normalmente, que é quando eu não carrego, eu deixo pra carregar só no domingo. Eu chego na sexta, deixo carregar só no domingo. Então, não me incomoda com isso. E como eu tinha dito, né, alguns dias eu fiquei sem andar com ele porque é caso de pneu furado. O pneu traseiro fura demais, né? Eu já furei mais 5 vezes esse pneu. Qualquer coisinha que entra, ele atravessa o pneu porque é muito fininho. Esse pneu não é um pneu muito grosso. Então, eu furei basicamente com grampos de grampeador, pedaços de grampo de grampeador já enfiou no pneu, atravessou o pneu e furou a câmara. Eu comprei duas câmeras novas porque a primeira eu levei numa borracharia e eles esfarelaram a câmera, acabaram com a minha câmera que tinha no pneu. Então, eu comprei duas câmeras novas e um kit de reparo de pneu de bicicleta. O que eu faço é isso. Furou, eu troco o pneu, coloco a câmera nova, vou lá, encho, tá tudo certo. E remendo o outro e deixo guardado. Furou, eu vou lá, troco a câmera de novo, remendo a outra e deixo guardado. Então sempre tem uma de reserva aqui. Agora eu acabei comprando também um compressor portátil, né, pra deixar na mochila, por caso o pneu dá mais esvaziada, porque às vezes ele fura, eu consigo andar, pelo menos vir até em casa, se eu encher ele, eu consigo vir pra casa tranquilo. Então tô com uma câmera dessa. E eu também já comprei um pneu sem câmera, né, que eu já deveria ter feito isso há muito tempo, né? É o que eu recomendo, comprou patinete, coloca um pneu sem câmera,
né? Eu vou colocar um por enquanto, porque eu tenho medo que ele seja muito duro pra andar na rua, né? Então, eu primeiro vou testar um, vou colocar ele no lugar do pneu traseiro, que é o que mais me incomoda, mais me dá problema. E o pneu dianteiro eu vou manter por enquanto. Se eu perceber que dá pra usar os dois, aí eu vou comprar um outro e vou colocar no dianteiro também. Se não, eu vou manter, só vou trocar o pneu e vou manter ele com câmera mesmo, por causa da parte de conforto, né? De andar com patinete assim com conforto. Esse vídeo que tá rodando aí é um vídeo que eu gravei hoje de manhã, numa avenida aqui perto de casa, que eles fecham no domingo, né? Pra poder. O pessoal poder passear, fazer exercício, né? Tem atividades. O pessoal vem, como você pode ver ali, tem bastante família que vem com as crianças andar, né? Porque em volta aqui tem bastante prédio, o pessoal então aproveita no domingo de manhã. E aí a rua é uma rua bem asfalto, o asfalto é novo, então ela tá bem lisa, não tem sulavanco nem nada. Eu gravei com no suporte no meu peito assim, né, amarrado no suporte que eu tenho de peito do celular. Eu coloquei ele nesse suporte, tô andando com ele. Essa rua já é um pouquinho mais acidentada, né? Mas igual a minha rua que eu moro mesmo, é uma rua um pouquinho mais complicada ainda. Ela é bem mais feia, com um pouco mais de buracos e tal, né? Mas é um patinete assim que é tranquilo de andar, né? Claro, ele transmite bastante solavanco, você passa em buraco, remendo, você vai sentir, mas não é nada que vai te incomodar e tal. Você se acostuma rápido, é questão de costume mesmo. É, o preço do patinete, eu paguei R$ 1.870, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu parcelei em 12 vezes, então ainda não terminei de pagar. Vou terminar de pagar daqui 3 meses, né? Com essa parcela agora desse mês. Então, em 3 meses eu quito ele. E, cara, é um patinete que, tipo, eu acho que para trajetos curtos, hoje é um dos melhores meios de transporte que tem, né? Você consegue rodar tranquilamente com ele, né? Claro, já existem os patinetes bem maiores, então os trajetos um pouco mais longos também já tem opções, só que já aqui, pelo menos em Foz e no Paraguai mesmo, é patinete que você vai comprar na faixa de 3, 4, 5 mil reais. É um investimento um pouquinho mais alto. Mas para uma faixa de até 2 mil, acho que é um patinete excelente. Não tenho nada além do pneu e da bateria, né? Falar dele. E é isso. Essa daqui é uma das ruas principais aqui de Foz, uma das mais bonitas do país, né? Que é considerada. E é isso. Eu vou nessa, vou deixar um pouquinho do vídeo correndo com a musiquinha de fundo e é isso aí. Beleza? Valeu, até mais.